tudo bem com vocês? Esse vídeo, ele vai ser bem legal também. Hoje eu vou explicar para vocês sobre as metáforas do cotidiano. Eu tenho um livro que eu publiquei já no ano de 2019. Vocês conhecem o meu livro? Vejam. Esse livro tem várias metáforas bem legal e mostra como que na língua de sinais também existe metáforas no cotidiano e muitas vezes a gente não percebe, porém é metáfora também. Então eu vou começar a explicar o conceito de metáfora cotidiana, ok? Esse estudo ele é da área linguística cognitiva. Os autores que eu usei nessa linha são então Lakoff e Johnson. No ano de 2002, eles explicam como que as metáforas cotidianas, né? Como que se dá as metáforas cotidianas. Isso dentro da nossa fala, na nossa expressão. E as metáforas a gente todo tempo utiliza e muitas vezes a gente não percebe. Então eu vou mostrar alguns exemplos de frase no português que vocês vão ouvir e vão pensar, tem metáfora, mas aonde tem metáfora? Então vou citar um exemplo. Os dois autores, eles mostram um exemplo simples, por exemplo, nas discussões, né? No sentido de briga mesmo, né? Então, muitas vezes se substitui a palavra discussão por guerra. Vocês já ouviram isso? Por exemplo, assim, eu e a minha mãe, a gente vive em guerra. Em guerra? Mas em guerra de verdade? Não, né? O conceito que a gente tem para guerra qual seria? É, de, de uma batalha, um conflito, uma briga, né? Então tem vários conceitos para essa questão, claro, tudo na abordagem negativa. Por isso que esse conceito de guerra ele pode ser usado para mostrar que esse momento de discussão com a mãe mostra que é uma discussão negativa, uma discussão ruim, onde se tem um conflito, alguma coisa relacionada a isso. Então, é uma metáfora que a gente utiliza no nosso cotidiano. Outro exemplo. Usamos, por exemplo, a orientação para cima ou para baixo para mostrar o negativo e o positivo. Então, assim, vamos ver como que se dá. Nossa cultura mostra que para cima é tudo que é positivo e que para baixo é tudo que é negativo. Vamos ver então? Hoje eu estou me sentindo para baixo, né? Ontem eu estava bem animada para cima, para cima. Outro exemplo, aquela menina está em depressão, ela caiu em depressão, né? Utiliza essa palavra caiu para demonstrar que tá para baixo, né? Então significa algo negativo. Outro exemplo positivo é levanta. Então, assim, levanta a cabeça para cima, você precisa se levantar. E aqui a cabeça, então, significa positivo. Vocês percebem esse conceito de como a gente utiliza a orientação para cima e para baixo? Outro conceito também por exemplo, alguma coisa quando substitui alguma substância, algum objeto, como por exemplo, os autores eles utilizam para a questão da mente, né? Por exemplo, quando substitui o motor, certo? A máquina. Então, como assim? Esse exemplo que utiliza bastante. Hoje eu estou ligado no 220.
Já ouviram essa expressão, essa metáfora? Ou, ela pifou, né? Tipo, pifou, quebrou, mas como assim quebrou, né? Porque ele substitui ali por algo concreto. Então, esse discurso é utilizado e muitas vezes a gente não percebe. E isso é metáfora. Então, é diferente da metáfora tradicional que utiliza com expressões idiomáticas, né? Isso é diferente. É essa metáfora que a gente utiliza para substituir alguma coisa que tem relação, para fazer uma relação. Isso na língua de sinais também é possível, né? Tem várias metáforas no nosso cotidiano. Então, vamos conhecer um pouco em Libras como que se dá? Então, eu vou mostrar aqui, ó, por exemplo, um exemplo que está dentro do meu livro. Então, começa ali na página 71. Ali começa, tá? É onde eu mostro o sinal de instrutor, né? Esse sinal de instrutor. E esse sinal é um sinal convencional de instrutor, certo? E o surdo, ele utilizou esse sinal, porém ele utilizou de diversas formas diferentes, e aí eu peguei esses sinais para mostrar para você a metáfora ali inclusa nesse sinal. Então vejam que interessante. Ele fez dessa forma. Ele estava trabalhando como instrutor, ok, aí foi passando o tempo e ele foi mostrando essa sinalização. Vocês percebem que ele usou uma metáfora fazendo essa forma aqui, ó, que o sinal convencional de instrutor, então o movimento ele foi diminuindo. Nós, culturalmente, nesse movimento, quando ele diminui, significa que começou ali a diminuir, a desanimar, parece que ia enfraquecer, tem um desânimo ali nesse movimento, né? Ó, então ele começou assim até cair, pender para baixo. E o significa o quê? Visualmente vocês percebem que esse sinal para baixo é algo ruim. Antes ele estava bem, aí começou a desmotivar até cair, né? Então, assim, ó, para baixo, né? Essa orientação mostra de que, tipo, profissionalmente ele não estava bem, estava desmotivado para baixo, certo? Então, o mesmo sinal ele utilizou fazendo dessa forma, né? Então, depois ele fez aqui, ó, botando a mão para cima. Vocês perceberam alguma coisa no que ele fez? Ele utilizou esse sinal que estava para baixo, onde ele pega a sua outra mão e levanta para cima. Então, isso parece ali um objeto, né? Então, que eu posso estar manipulando, estava ali para baixo e eu coloquei para cima, certo? Significa que voltou a trabalhar bem, ele estava desmotivado e ele se reergueu. E depois ele sinalizou assim, novamente estava para baixo. E aí, o que ele fez? Então, ele tentou consertar, né? Ele pegou esse sinal ali, ele pegou alguns objetos para tentar consertar. Então, veja como ele fez. Ele botou aqui uma furadeira para tentar ajustar, apertar, costurar, para que voltasse a trabalhar de forma melhor, digamos assim. Ele se esforçou, mas depois novamente ele decaiu. Então ali ele mostrou que ele já estava desanimado de trabalhar como instrutor, não tinha mais interesse, já estava desmotivado profissionalmente. E ali ele antes se esforçou, trabalhou, mas da mesma forma voltou a desmotivar. Então veja como em um único sinal ele utilizou metáfora nesse sinal de instrutor. Isso foi maravilhoso, né? Veja que interessante a gente perceber ali o conceito de metáfora cotidiana que os dois autores apresentam e ele ali num único sinal conseguiu demonstrar essa metáfora. Então vejam, conheçam ainda mais. Se vocês tiverem curiosidade, leiam um livro. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês
Vou selecionar alguns exemplos de metáforas cotidianas para que vocês conheçam. E se vocês tiverem interesse em aprofundar, é só fazer a leitura do meu livro. Tchau, tchau. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Beijos!